E no programa de hoje vamos te levar em uma viagem por territórios e países ainda não evangelizados pelos adventistas. Os desafios e obstáculos de pregar dentro da janela 1040. Um missionário que consegue manter a sua fé dentro de um país fechado ao cristianismo. E também missionários que levaram a mensagem pela primeira vez às Ilhas Malvinas. Fica com a gente que o programa está só começando. Para você que gosta de viagem, o programa Missão 360 de hoje foi feito especialmente para você. A gente vai te levar por territórios e países que ainda não têm a presença adventista. Então convido você a ficar ligadinho com a gente, participar, mandar sua sugestão, mandar de repente algum lugar que você está fazendo uma missão, mandar uma foto e compartilhar com a gente as suas experiências também, beleza? Olha só, entre em contato com a gente através do nosso Facebook, facebook.com/missão 360 NT. Ou você pode também compartilhar com a gente suas histórias através do nosso Instagram, @missão 360. Todos os anos, milhares de missionários se dedicam para plantar uma nova igreja. Mas os desafios são grandes, de alcançar o mundo inteiro. É o que a gente vai ver na reportagem a seguir. Quando você planta uma semente, você dá água, deixa a semente absorver a luz do sol e Deus faz sua parte para fazê-la crescer. E se não estamos plantando legumes e flores? E se estivermos plantando igrejas? Todos os anos, milhares de adventistas do sétimo dia se organizam para plantar igrejas. Alguns são pastores, outros leigos, como os pioneiros da Missão Global. Esses plantadores de igreja vão a lugares sem a presença adventista do sétimo dia. Alguns vão sozinhos, outros são apoiados por suas sedes locais. Alguns, como os pioneiros da Missão Global, são enviados graças aos que apoiam e acreditam na missão de alcançar os não alcançados. Plantar igrejas não é um método novo, começou com as primeiras igrejas cristãs. Quando as boas novas sobre Jesus se espalharam por Jerusalém, não foi porque os apóstolos e a igreja cristã planejaram a missão. Aconteceu, infelizmente, por causa das perseguições. Os fiéis fugiram para diversas partes e compartilharam as boas novas e começaram novos grupos de fiéis. Um desses lugares foi Antioquia, que agora é Antáquia, bem aqui na Turquia. Foi aqui que o apóstolo Paulo começou as suas viagens missionárias. Ele percorreu toda a Turquia e começou a plantar igrejas. Ele era como um pai atencioso, cuidando de todas aquelas igrejas para que crescessem e tivessem discípulos. Foi por meio do plantio de igrejas que as primeiras congregações cristãs se multiplicaram. Em todos os lugares que o apóstolo Paulo foi, ele falou sobre Jesus. A igreja adventista cresceu da mesma maneira. Ela tinha uma mensagem única para compartilhar com o mundo, mas havia apenas uma igreja local em Washington, nos Estados Unidos. Mas então, isso mudou quando os adventistas começaram a deixar o país e outros grupos de fiéis surgiram. A igreja adventista começou com um movimento de plantio e continuou crescendo com este foco. E a perspectiva é que continue crescendo se mantivermos o foco de começar grupos de fiéis em novas áreas e com novos grupos de pessoas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia cresceu tremendamente desde o início. Em 2016, a cada 3 horas e 20 minutos, uma nova igreja adventista foi criada no mundo. Mesmo com esse crescimento, muitas pessoas ainda não ouviram a mensagem cristã e o nome de Jesus. 2/3 de todas as populações do planeta não conhecem a Jesus. Muitas vezes as pessoas perguntam, por que plantar igrejas? Por que a ênfase em plantar igrejas? A missão é plantar igrejas, por que a ênfase? E a resposta para essa pergunta é que queremos expandir nossos horizontes.
Se continuarmos a colocar recursos nos mesmos lugares que sempre colocamos, não cresceremos, não entraremos em grupos de pessoas não alcançadas, aqueles que não conhecem a Jesus. Algumas pessoas dizem, vou a uma igreja quase vazia, não seria melhor tentar enchê-la primeiro? Se fizéssemos isso, ainda estaríamos em Washington. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está interessada em crescer e entrar em grupos não alcançados, iniciando igrejas mesmo que não haja nenhuma, porque é o que Jesus nos pediu para fazer. Assim como ele diz, ele poderá voltar. A grande comissão é ir a todo mundo para poder fazer discípulos e o discipulado ocorre entre os grupos de fiéis. Agradecemos a Deus pelos milhares de novos grupos que foram estabelecidos desde o início, mas o desafio continua. Ser cristão em um país fechado ao cristianismo não é fácil. Ser um missionário e compartilhar a sua fé, menos ainda. E pode ter consequências terríveis. Veja como o missionário que a gente decidiu manter a identidade dele protegida permanece forte em suas crenças dentro de um país bem fechado. Ser cristão em um país fechado não é fácil. Compartilhar a fé em Deus pode trazer consequências terríveis. Você não pode ver o verdadeiro valor do cristianismo até que você esteja em um lugar como este. Quando todos são diferentes, você deve permanecer firme em suas crenças. Deixei o meu país porque eu recebi uma bolsa de estudos quando cheguei a este novo país. Eu procurei por uma nova família cristã para me apoiar, mas não havia nenhuma. Então alguns amigos me convidaram para uma reunião em um sábado e nós nos encontramos em uma casa alugada para realizar os cultos. Eu me senti bem e em paz. Todo mundo foi muito legal. Comecei a aprender muitas lições novas da Bíblia. O sábado era uma questão nova para mim e vi como era importante cumprir a lei de Deus. Depois de estudar a Bíblia, decidi ser batizado. Foi um passo importante na direção de Deus. Agora eu participo de muitas atividades da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas compartilhar minha fé com outros é um desafio, porque não temos um local regular para os cultos. Muitas vezes mudamos de casa por várias razões. Queremos ter nosso próprio local e que seja permanente. Por favor, orem por nós para que em breve encontremos este lugar e também para que o governo autorize essas reuniões religiosas no meu país. Nas histórias de hoje estamos conhecendo lugares não evangelizados. A seguir, uma missão que chegou a um lugar bem frio e isolado, as Ilhas Malvinas.